União Ibérica. Foi a invasão holandesa sobre a nossa terra, né? É isso? Perfeito. Ah, daí, antes de nós darmos continuidade, depois eu vou na próxima aula, na sexta-feira, né? Eu trabalho com vocês as invasões holandesas, mas agora eu quero dar continuidade a um outro eixo. São dois elementos que vão ser muito, que vão transformar profundamente. Na verdade, são duas coisas interrelacionadas. Até posso trazer agora já, tá? Só que antes disso, eu quero que vocês anotem uma coisa que não está no slide. Então, a primeira consequência é essa, né? Acontece essa dominação espanhola e, produto disso, Portugal herda as guerras da Espanha e, produto dessa herança, os holandeses vão invadir a nossa terra. Eu já explico melhor isso para vocês. Agora eu quero que tu coloque um asterisco aí e uma outra coisa no nosso slide. Vocês imprimiram esses slides, galera, ou vocês copiam rapidinho? Aham, copiam. Então tá, daí embaixo disso, ou do lado até, né? Pode botar do lado, assim, não sei como é que tu está fazendo no teu caderno. Sim, Maria Eduarda, eu também, como tu, não imprimo também nada. Só os livros, né? Quando eu mando imprimir lá pro meu grupo e tudo, eu mando as pessoas, eu mando os caras imprimir. Mas eu não tenho impressora mais em casa, né? Eventualmente, quando preciso imprimir alguma coisa, eu vou na rua correndo. Ligo para um amigo, né? Meu amigo transferiu o escritório dele aqui para perto da minha casa. Aí eu precisei esses dias imprimir uma coisa para mandar lá pro Mercado Livre. Fui correndo ali na casa dele, né? Ô meu, imprime aí pra mim. Daí ele imprimiu o PDF, né? Mandei pelo WhatsApp. E aí peguei embaixo na porta ali. Mas antes a gente tudo tinha impressora em casa, né? Eu tinha uma impressora lá na minha casa. Lá na minha outra casa ainda tem. Ela deve estar lá guardada assim. Nem tem mais sentido. Aquelas impressoras com scanner. Foi? Coloquem do lado ali da dominação espanhola, assim, eu não sei como é que tá o caderno de vocês. Porque embaixo das invasões holandesas eu quero que vocês anotem o que eu vou dizer daí. Pode ser? Cabe do lado, assim? Exato. É isso, agora que eu me mudei, eu nem trouxe, né? Nem me preocupei. Vocês anotem aí. Surgimento do mito do sebastianismo. O nome do arquivo é União Ibérica. Bandeirantismo e século XVIII. Esse é o nome do arquivo. Mito do sebastianismo. Do Sebastião, né? Lembram que ele morreu? Então bota aí, mito do sebastianismo. Tudo junto. Galera, o que foi o mito do sebastianismo? Vocês talvez já tenham ouvido em outras aulas, na escola, sei lá. Exato, Sebastião. Rei antes de. O rei ali. O rei que acabou gerando todo esse troço que a gente falou, né? Ele morre, galera. Lembra que eu falei pra vocês que ele morreu numa batalha chamada de Alcácer Quibir? Deixa eu fechar minha porta ali só um pouquinho. Vocês viram a sutileza? A porta agora tá, ó, bem redondinha. Foi na aula de vocês, uma vez que eu fui fechar a porta e quase caiu o apartamento? Aí eu comprei óleo, botei ali nos bagulhos nas rodas da porta. Ô, povo,
Ele morreu na famosa Batalha de Alcácer Quibir, né, em 1548. Desculpa, em 1578. E aí que está o detalhe desse mito do sebastianismo, galera. O mito do sebastianismo, ele vai surgir porque ninguém encontrou o corpo de Dom Sebastião. O Eduardo. Ué, eu acho que esse link aí não vai funcionar, hein, mano? Tu mandou um link da janela da tua casa, eu acho. Que ali ele tá fazendo uma menção ao C dois pontos, que é o teu HD, né? Por que que tu botou isso aí, Amanda? Tem alguém que tá sem um arquivo? Não, esse link do teu computador, ele não pode ser acessado por outra pessoa, né? Mas tem alguém que não tem um arquivo aí, galera? Acho que tem, todo mundo tem, né? Deixa eu ver quem aqui tava pro. ah, a Júlia, né? Não. A Luma. Tá me ouvindo aí, Luma? Encontrou? Lá no Face? Em 78, Thiago. Já conseguiu a Luma ali, beleza, tá resolvido. Isso, Júlia. É um destacamento, dom. É dado sobretudo a figuras que ocupam um cargo de rei, né? Aí se torna dom. O nosso Dom Pedro I, por exemplo, ele não era dom. Ele era somente Pedro, né? Príncipe e tudo mais lá, mas o nome dele era Pedro de Alcântara e um monte de sobrenome. Vocês já viram isso? Se eu não me engano, não quero mentir para vocês. Ele tem 32 nomes, o Pedro. É muito engraçado. Eu lembro que eu comecei a ler uma biografia dele e aí tem o nome inteiro dele, sabe? É quase uma página inteira o nome do Dom Pedro. Primeiro, né? O nosso Pedro I. E aí ele recebe o título de dom, né? Esse título depois eu vou até pesquisar. Boa pergunta, né? Aquilo que a gente fala para vocês alunos, é um erro, né? Existe uma concepção errada. Durante muito tempo se ensinou, assim se falou, que aluno significa sem luz. Vocês já ouviram falar isso, galera? A, né? O prefixo a, sem, luminous, luz, né? Aluno, sem luz. É mentira, galera. Não é. Aham, é horror mesmo, né, Júlia? Exatamente. Aquela ideia de que o professor é o cara que sabe tudo e que vocês não sabem nada, né? É uma concepção educacional super hierarquizada e tudo mais. E, na verdade, quem falou isso, porra, todo mundo falou, Eduardo. Sabe? Era uma coisa que se falava, assim, que a palavra aluno, inclusive a palavra aluno, ela vem do latim e tal, 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 e ela significa aquele que não tem luz, porque a luz, né, a luz, o esclarecimento, as ideias e tudo. Aí, enfim, deixa eu ver aqui. Acho que o significado da palavra, no caso das origens, isso, sabe? Só que na verdade está errado. Eu lembro que daí eu tenho um professor, eu tive um professor e hoje eu gosto muito assim dele, né? Eu leio as crônicas da Zero Hora dele. Ele escreve hoje, eu acho, quinzenalmente, no sábado, uma crônica chamada O Prazer das Palavras, acho que é. Se eu não me engano, esse é o nome da crônica dele. E ele é um grande estudioso da língua portuguesa e um estudioso, galera, de etimologia, né? Que é a origem das palavras. E aí ele desmascarou isso. Eu lembro que eu li esse artigo faz muitos anos, assim. E aí ele estava falando sobre essa coisa, né?
Porque por detrás desse debate, galera, existem concepções de como educar, né? E o que é a educação e tudo mais. É uma coisa bem profunda. E aí ele pega e mostra que não tem nada a ver. Quem fala isso é uma besteira, não sabe o que significa a palavra. Que aluno significa aquele que se alimenta, galera. Não é aluminus. E sim a palavra inteira, o aluno, é uma coisa assim, sabe? E aí o significado, ele falou, o significado que essa palavra tinha, quando ela foi desenvolvida no latim, é aquele que se alimenta. Daí, porra, essa é uma bela tradução para vocês, alunos, né? Mas tudo isso eu estava dizendo para vocês. Vamos ver aqui, eu pesquisei o nome de Dom Pedro I. Caramba, o nome é gigantesco, né? Eu estava dizendo para vocês que é isso, né? As perguntas que vocês fazem para nós, vocês ensinam muito para nós também, em perguntas, em formas de enxergar e uma série de coisas, né? Instigando. Eu nunca estudei a origem do dom, a origem disso, né? O que que significa esse dom. Eu vou ver se eu descubro. E aí a gente fala na próxima aula. Mas eu sei isso, né? Os dons são sempre aqueles que é um destacamento, obviamente. E, sobretudo, eu vejo esse nome para quem assume o comando mesmo, assim, né? Não, tu não chama de dom, por exemplo, um conde, né? Enfim, vou dar uma olhadinha como é que funciona isso. Mas então é isso, tá? O Dom Henrique assumiu o comando de Portugal. O Dom Sebastião era o rei. E aí o seguinte, povo, Alcácer Quibir, né, que alguém botou ali. Por que, Caian? Vamos ver aqui. Alguém tinha perguntado? Em qual guerra, né? A Júlia perguntou. Beleza, Caian matou pra nós ali. Alcácer Quibir, o nome dela. E ele, galera, não foi encontrado, galera. O corpo dele não foi encontrado. O corpo dele ficou no meio do deserto, da areia. E aí que vem esse mito do Dom Sebastião, galera. O mito, ele é bem simples assim. O Dom Sebastião vai voltar. No início dessa história, galera, acreditavam que ele ia voltar, porque ele é o maior dos reis, né, no momento mais áureo da história portuguesa, esse final do século XVI ali, né? Em termos de império e tudo mais, galera, então já até absorve essa informação aqui. O esplendor da civilização portuguesa, né, do Império Português, se deu agora que, porque a partir daqui, galera, beleza, haverá um momento que Portugal retoma de novo sua independência. Está ali já anotado no nosso próprio slide, que vocês anotaram no caderno de vocês, em 1640. Mas, galera, depois disso, Portugal não vai mais ter o esplendor que tinha até esse momento. Vai voltar, mas já vai voltar numa própria crise de todo esse mundo que a gente está aqui construindo. Aí, galera, inicialmente a ideia é que o cara ia voltar, né? Para levar, para tirar esses espanhóis aqui de cima de nós, né? De nos dominando e nos levar de novo nos conduzir ao esplendor que a gente merece, né? O topo do mundo. Só que aí vão passando anos, anos, anos e anos e nada do Dom Sebastião voltar. Mas isso não é problema. Aí se constrói a ideia, galera, de que o espírito, desculpa, né? Os portugueses profundamente religiosos, o espírito de Dom Sebastião, galera, retornaria e encarnaria em um português. E esse português, portanto, levaria Portugal ao seu esplendor. O mito do sebastianismo, inclusive, ele vai para além de 1640. Como eu disse para vocês, né, a partir de 1640, diminui, né? Diminui o poder e a expressão desse imenso império. Haverá um momento de grandeza, que logo a gente vai conversar aqui na mineração, mas mesmo assim, galera, não vai chegar ao nível do século XVI, tá? E e aí, galera, esse mito era isso. Imagina, vai encarnar o Dom Sebastião em alguma pessoa. Esse mito ele vai ser meio forte, mais ou menos, assim. Inclusive, vocês podem traçar um paralelo lá com a aula do Zilmar, quando vocês tiverem aula de literatura. Eu não sei se ele já está falando do Barroco com vocês e do Antônio Vieira. O Antônio Vieira, galera, era um sebastianista, né? Ele acreditava nessa ideia do retorno de Dom Sebastião, do espírito de Dom Sebastião. Ele é um cara que está vivendo nesse mundo que nós estamos a partir de agora. Ah, ele citou, ó, maravilha. E aí é isso. Esse sebastianismo, portanto, ele ainda vai ter bastante presença até o século XIX lá em Portugal. Só para a gente falar um pouquinho dessa história do sebastianismo, tá? E ainda hoje eu lembro que eu estava vendo uma crônica, galera. Tive um aluno português, né? Veio aqui para o Brasil procurar emprego. Aí é brabo, né? A Europa quebrada, o cara vindo pegar emprego aqui no Brasil. E aí, galera, eu lembro que ele conversava no Face, assim, né? Ele publicava e dialogava com os amigos portugueses dele, né? E ele era torcedor do Benfica e ele fez uma postagem
sobre o futebol lá, criticando e tal, tal, tal. Daí eu peguei e cliquei, tipo, vou dar uma olhada na crônica esportiva portuguesa. Entrei. E aí nessa crônica esportiva portuguesa o cara falava que um craque que estava surgindo lá, esse é o Sebastião. Claro que não era no sentido agora, né? Pensa que agora no século XXI, né? Não era que era Sebastião encarnando e tudo, mas pegou uma expressão, assim, né? Uma forma de falar, tipo, meu Deus, é o Sebastião, o cara é um craque, o cara vai ser esplendoroso, tipo o Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo deles. E eu lembro, por exemplo, só para vocês, vamos ver se vocês lembram disso. Eu lembro, galera, que depois do Ronaldinho Gaúcho, aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo que era bom de bola depois dele, meu Deus, é o novo Ronaldinho, né? Fica aquela aura, aquela coisa assim. E ainda hoje, por exemplo, no linguajar português, tu daqui a pouco pode encontrar uma expressão dessa, meu Deus, é o Sebastião, né? No sentido de um salvador, no sentido de um craque. Essa do novo Ronaldinho era brabo, né? Eu até debocho meus amigos ainda hoje, eu uso para debochar deles. Quando surgem uns, uns meia boca, assim, né? Uns jogadorzinhos meia boca, eu vou lá e mexo com o cara. Tá, assim, é craque, é brilhante mesmo, é o novo Ronaldinho. Eu brinco com eles, né? Eu sou colorado, galera. Talvez vocês já tenham visto aí uma caneca do Inter, né? Mas eu sou, pra mim, o maior jogador que eu vi na história, assim, é o Ronaldinho. Que coisa brilhante, né? O Ronaldinho Gaúcho. E que coisa triste, né? A situação que o cara tá lá, né? Pelo amor de Deus, né? O que é a ganância, né, galera? É triste, mas ela é uma situação concreta, né? A gente tem que pagar pelos nossos atos e se exploda se tu é um mito, se tu é um herói do teu país, no sentido aqui do futebol, claro, né? Se exploda, né? Vai ter que pagar como qualquer cidadão. E aí, nessa coisa de ganância, a gente nem sabe exatamente o que houve, né? Mas provavelmente lavar dinheiro, tentar pagar menos imposto, coisa nesse sentido. Estão presos os caras, né? Pesos a Deus. Pois bem, voltando. Esse é o mito do sebastianismo, galera, que surge a partir desse momento. Aham. É muito aleatória, né? Foram soltos? Já estão de volta no Brasil, então? Eu não sabia. Eu vi que eles conseguiram a prisão domiciliar lá em Portugal. Opa, Portugal, ali no Paraguai. Não, a prisão domiciliar, ele tá preso, Vinícius. Tá preso numa mansão. Isso. Beleza, não vejo problema disso, né? Enfim, faz parte da justiça. Pagaram lá uma fortuna, né? E né? Vale a pena para o Estado daqui a pouco, o Paraguai, e o nosso brasileiro também faz isso, né? Porque daí tu pega essa grana, investe lá na polícia, investe em qualquer coisa. Só que o cara tá preso, né? Igual nós, para e pensa em ti, por exemplo, nós todos aqui estamos em quarentena, olha que merda que é, né, galera? Pra gente pensar essa coisa, às vezes a gente tem umas manias de falar coisa que a gente nunca nem sonhou viver e nem refletiu sobre, nem leu para aprender, né? O cara diz, essas prisão domiciliar aí, ó. O cara tá numa mansão, olha ali que maravilha. Olha essa nossa quarentena, galera, como é difícil ficar em casa, né? Outra coisa, a gente não pode sair, mas volta e meia a gente dá uma saidinha, né? Hoje eu fui resolver umas tretas ali, peguei minha bike, dei uma pedalada, resolvi uns pepino aí. Eu vou ao supermercado, enfim, o cara, né? Dá uma viajada assim, meu Deus, eu vou dar uma saída aqui de dentro. E o cara que tá na prisão domiciliar não sai, né, galera? Só pra gente refletir, assim, às vezes a gente já sai julgando, apontando o dedo, esse tipo de coisa, sem, sem nem ter nenhum conhecimento do que seria isso. E agora a gente, um pouquinho na quarentena, mais ou menos sente o que é a vida de um cara desse, né? E, cara, para e pensa na vida desses grandes milionários, desses empresários e tudo que entram nessas prisões domiciliares, né? São pessoas, galera, que, meu Deus, né? Vivem a vida mais luxuosa, mais, mais maravilhosa do mundo, né? Vive viajando para exterior, para tudo mais. Então, tu pegar e botar o cara socado dentro de um apartamento é um inferno, né? Óbvio, jamais comparar com a vida de um presídio, né? Mas, enfim, só pra gente ficar aqui viajando, refletindo.
A Inca. Portugal não teria tido sucesso no mundo do açúcar, galera. No sentido de que nem tinha para quem vender. Como os holandeses eram caracterizados no seu mercantilismo pelo comercialismo, né? Eles compravam barato, vendiam caro, eles viram parceiros econômicos, povo, de Portugal, tá? E aí, a partir de 1530, os holandeses eles são pessoas importantíssimas, né? Vamos pensar assim, o Estado holandês, chamado de Países Baixos, tá, galera? A gente chama a Holanda como uma parte só de um todo, que eram as famosas Províncias Unidas dos Países Baixos. E a partir de 1530, mas sobretudo a partir de 1548, 1530, veio as capitanias hereditárias e a gente já falou. 1548 estabeleceu-se, 49, o sistema de governo geral que a gente já desenvolveu, aprofunda-se o processo da plantation. Galera, tinha grana de holandês investido aqui. Os holandeses eles têm o primeiro sistema bancário do mundo, galera, os banqueiros, e eles emprestavam grana, por exemplo, para portugueses virem para a América para empreender a fábrica de açúcar. Né? Além de comercializar esse açúcar, levar o açúcar para o mundo europeu, os holandeses também refinavam esse açúcar. Tá? Então os portugueses, galera, eles eram amigos e parceiros dos holandeses. E aí, imediatamente, às vezes, quando tu olha, tu pensa, mas ô senhor, por que esses caras invadiram aqui só para roubar o açúcar de Portugal? Negativo, povo. Chama-se União Ibérica. E a Holanda, galera, as Províncias Unidas eram inimigas da Espanha. E a partir de 1580, o Império Ibérico inteirinho é espanhol, galera. Entendeu aqui? Aí tu entende a Holanda agora não uma amiga mais. Por ela, galera, tudo seguia normal. O problema foi justamente a Espanha. A Espanha, porque tinha uma treta com os holandeses, ela proíbe o comércio de holandeses nos portos ibéricos, proibindo, portanto, os holandeses de ter. Sim ou não? Essa geopolítica aqui, tu entendeu? Pode meter aí, sim ou não? Porque agora começa a ficar chato. Agora rola um emaranhado que dá treta. Ela proíbe os holandeses do comércio, sim, a Espanha proíbe. Porque a Espanha travava uma guerra com a Holanda. E agora eu vou falar que guerra é essa. O senhor pode repetir o que a Espanha fez com os holandeses, sim. Agora vamos falar, não é nem repetir, agora eu vou falar o que rolava entre holandeses e espanhóis. Mas o que levou imediatamente a Holanda a dizer, cara, fudeu, agora vamos invadir, foi a Espanha proibir a atividade comercial dos holandeses nos portos ibéricos. E aí, vamos falar de nós, isto é, está proibido de comercializar o açúcar no Brasil. Poderia repetir a frase da proibição? Agora foi? Resolvido para vocês? Botaram? Tá. Agora tu escreve embaixo dessa frase. Motivo, dois pontos. Né? Tu anotou o motivo, agora tu vai anotar o motivo do motivo. Troço doido.
Tá aí no chat para vocês. Chama-se Guerra dos 80 Anos. Entre 1558 e 1648, galera, as Províncias Unidas dos Países Baixos lutavam contra a Espanha para tornarem-se livres da Espanha. Ué, como assim, senhor? Galera, não somente Portugal sofreu a invasão e foi dominada pelos espanhóis. Havia outros territórios do continente europeu, especificamente Países Baixos. Você pensa Holanda, não tem problema. E galera, reinos de dentro do mundo italiano, a Itália ainda não existia. Itália, um país. Havia diversas unidades políticas na Península Itálica. E algumas delas, galera, eram de comando do rei da Espanha. Esse é o momento áureo da história da Espanha, galera. A Espanha... Ali eu botei para vocês o nome da família da Espanha. A Espanha era controlada pela dinastia Habsburgo, galera. A família europeia mais poderosa nesse momento aqui. Era uma família que tinha parentesco com os austríacos. Habsburgo vem da Áustria, galera. Tá? E a Espanha, portanto, povo, ela não somente dominava agora Portugal, né? Tem os seus primos lá na Áustria. Pensa quem é que está cercado aqui no meio dessa frase que eu estou dizendo para vocês. A França, galera. Do lado da Espanha está a França. Em cima da França, no nordeste da França, está os Países Baixos, Holanda e tudo mais. Do lado da França, continuando indo em direção ao mundo oriental, vamos pensar assim, né? Está, galera, o mundo alemão, né? Vamos pensar lá, Alemanha e tudo mais, mas lá na parte mais sul, a Áustria. Claro que a Áustria aqui era um território muito maior, não havia Alemanha também, tá? E aí, galera, olha o que era o poder dessa família. Mas vamos falar especificamente dos espanhóis. Os espanhóis, portanto, dominavam as Províncias Unidas, galera. E as Províncias Unidas, esses caras, queriam se livrar do domínio espanhol. Então havia uma guerra na Europa, né, entre a Espanha e esses caras. Por causa desta guerra que a Espanha diz, vocês estão proibidos de fazer comércio no mundo ibérico. E aí, por causa dessa proibição, por causa dessa relação toda que agora nós conversamos, os holandeses falaram, mano, vamos ter que invadir. Vamos ver aqui. Era normal uma guerra durar tanto tempo assim? Não. Não era muito, Gabriele. Não era muito normal, não. Eventualmente acontece assim na história, guerras meio duradouras, mas não é muito normal, não. Por que essa guerra dura tanto tempo? Saberia me dizer? Tá, já vamos aprofundar ali, Amanda, essa coisa da proibição. Se tu parasse para pensar um pouco, Gabi, tu ia ficar ali pensando e tal, daqui a pouco tu ia conseguir depreender. Existia uma grande diferença de poder entre as Províncias Unidas e os espanhóis. Então, as Províncias Unidas tentava se livrar, tentava se livrar, tentava se livrar, e a Espanha conseguia abafar. Por isso essa guerra durou 80 anos, tu entende? Porque é uma guerra profundamente desigual. Algumas guerras, justamente pelo nível de certa igualdade, também são duradouras. Vocês vão ver na aula de História Geral a questão da famosa Guerra dos 100 anos, né, que na verdade dura 117 anos. E aí elas são guerra de dois reinos muito poderosos, França e Inglaterra, que também pode levar a uma duração muito imensa, assim. Mas de modo geral não dura muito, não. Então é o seguinte, né? A Amanda trouxe ali, não entendeu muito bem a proibição. Pensa o seguinte, Amanda. Pensa que... Deixa eu pensar aqui como é que a gente vai fazer um exemplo. Não tem, né? Vai ficar mais enrolado ainda se eu tentar traçar outro paralelo. Tem que pensar exatamente assim. Pensa que tu é a rainha da Espanha, tá? Contra ti estão os holandeses lutando. Beleza? Aí tu pegou, Amanda, e invadiu Portugal. E a partir desse momento Portugal é teu. Aí os holandeses que brigam contra ti, eles são amigos de Portugal e beneficiam-se do comércio com o mundo português. Só que agora o mundo português é teu. Tu vai deixar aquele teu inimigo ali gozar do privilégio de fazer esse comércio num território que agora é teu? Sim ou não? É a mesma coisa, Eduardo. A província, as Províncias Unidas dos Países Baixos
Hoje está lá Bélgica, tal, tal, tal. A gente traduz por Holanda. Beleza? Vamos ver aqui. Objetivo. O Eric, né? Dá para comprar a valor daquelas com petróleo, ouro dessa época? Comparar, né? Daria para tu pensar que é um produto de extrema riqueza, não chegaria ao nível assim hoje, né, de um petróleo e tudo mais. Mas tá, é uma bela fonte de riqueza. Mas percebe que a invasão ela não se dá pela riqueza. Claro que ela se dá pela riqueza, mas ela se dá por um outro motivo. Qual foi o motivo? E é bem normal essa dúvida que vocês estão tendo, porque aqui entra uma complexidade de relações geopolíticas. E aí que rola confusão. Por isso que eu sabia que ia dar treta e eu parei aqui com vocês. Mas vamos resolver essa treta, não tem problema. Entenderam, galera? Ó, pensa que eu domino. Eu domino um lugar, tá? Ó, eu sou Guilherme de Porto Alegre e invadi Viamão, galera. Viamão é meu agora, entendeu? E aí, galera, Cachoeirinha, Gravataí, né? Vamos falar das grandes assim. Gravataí, galera, tinha uma relação super amigável com o Viamão. Só que eu e Gravataí temos uma rixa terrível, né? Aí que eu falei pra vocês, ó, trazer outros nomes daqui a pouco até confunde mais, mas vamos pensar assim. Eu tenho treta com Gravataí. Eu vou lá e invado Viamão. E Viamão e Gravataí tinham uma relação comercial. Só que agora Viamão é meu. Eu vou deixar Gravataí fazer negócio, galera, com o Viamão. Se eu tenho uma inimizade com Gravataí, a partir aqui de Porto Alegre. Entenderam o raciocínio, povo? Sim ou não? Porra, vocês são loucos, meu. Foi botar o nome da cidade e vocês conseguiram entender. Os caras são loucos. Mas entendeu agora? Isto é, a Espanha, galera, dominou Portugal. Cara, União Ibérica, mano. Só que a Espanha era inimiga da Holanda. Só que a Holanda era amiga de Portugal e fazia o comércio do açúcar. A Espanha vai lá e diz, ó, pimba, estão proibidos de fazer comércio do açúcar, mano, porque agora é meu. Entenderam, galera? Foi? Essa proibição motivou a invasão holandesa. Só que percebe que o que motivou essa invasão holandesa? Na verdade, já havia uma treta entre Espanha e Holanda. Né? A chamada Guerra dos 80 Anos, que tu tá vendo aí. Vamos ver a Débora ali. Sor, a Guerra dos 80 Anos foi quem contra quem? Foi a Holanda contra a Espanha. Mas por que essa guerra? Daí tu vai te perguntar. Porque a Espanha também dominava a Holanda. E a Holanda tentava se livrar da Espanha, se livrar da Espanha, se livrar da Espanha. Só que é uma guerra que durou 80 anos, mano. Tu entende o sentido? Em meio a isso, vem a Espanha e diz: ó, oh, Holanda, tem mais uma coisinha para te dizer, ó. Além de eu mandar em vocês, e eles não aceitavam, obviamente, por isso uma guerra, né? Isto é, uma coisa é te dizer, Débora, eu mando em ti. Outra coisa é tu dizer, Guilherme, tu não manda em mim, né, velho? Tu nem sonha. Tu entende o sentido? Isto é, sim, a Espanha dominava os holandeses, mas os holandeses não admitiam essa dominação e travavam esse tensionamento. Vamos ver aqui. Isso, entendeu? Essa guerra dos 80 anos é o motivador que leva os holandeses a dizer o seguinte: bom, então eu vou invadir. Ah, tá proibido? Então eu invado. Por causa da própria questão lá que eles já tinham anterior. Até agora não tinha problema nenhum. Tu tinha uma dominação espanhola, mas a Holanda fazia negócios com Portugal. Não tinha nada a ver. Agora, a partir do momento em que a Espanha domina Portugal, a União Ibérica, que nós estamos nela, a Espanha vai lá e diz o seguinte: holandeses, vocês que estão incomodando a minha vida, vocês estão proibidos de fazer comércio no meu mundo. Pá. E aí proíbe, galera, o comércio do açúcar. Exato, Júlio. É isso aí, não tá proibido porra nenhuma, mano. E aí, galera, vocês botem aí, objetivo da invasão. Objetivo da invasão. Retomar o comércio do açúcar, né? Isto é negativo, cara. Eu tenho muita grana investida nesse mundo do açúcar. E o segundo, justamente, né? Tu tá vendo agora. Isto é, tensionar o poder da Espanha. Primeiro motivo, retomar o comércio do açúcar
Segundo motivo, tensionar o poder da Espanha. Perfeito? Partimos desse ponto, galera. Não se preocupe, se ficar um pouquinho de dúvida, vai ser a partir deste elemento que eu vou falar de como foram as invasões e na sexta-feira a gente vai deixar tudo redondinho. Tá? Um beijo para vocês que a nossa aula terminou. Tchau, tchau.